de todos e felicidade dessa professora, esta é mais uma aula de História dos Estados Unidos. Sim, continuamos com a nossa série sobre a história dos Estados Unidos. Estamos percorrendo essa linha do tempo que traz os principais fatos e fases da história dos Estados Unidos, sempre pensando em ter um outro referencial para comparar, para a gente poder conversar melhor, de maneira mais madura, sobre a história do Brasil. Vale a pena sim estar por dentro da história dos Estados Unidos, até porque o que acontece lá tem reflexos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Já passamos pela América Inglesa, falamos um pouquinho dos nativos antes dos ingleses chegarem, falamos das 13 colônias, estudamos a Revolução Americana ou a Independência Americana, estudamos a expansão territorial, as formas que levaram os Estados Unidos a crescer territorialmente, vimos a segunda independência, de novo a Inglaterra vai brigar com os Estados Unidos e agora é a hora da gente ver a famosa Guerra de Secessão. Conforme vocês veem na linha do tempo, a penúltima fase ou penúltimo acontecimento entre os mais importantes da história dos Estados Unidos. Guerra de Secessão. Essa guerra também é chamada de Guerra Civil. Talvez você já ouviu falar disso. Talvez você assistiu algum filme que falava sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos. É essa mesma guerra aqui, ok? Não precisa confundir, achar que é outro assunto, não, é a mesma coisa. A Guerra de Secessão, acontecida entre 1861 e 1865. Comecemos pelo nome. Depois eu falo de Guerra Civil também, mas o que é guerra? O que é secessão? Por que esse conflito tem o nome de secessão? Secessão, essa palavra, significa divisão, significa separação. Logo, a gente pode concluir que se trata de uma guerra em que eu tive uma divisão, certo? Básico. Junta essa informação com a informação de guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra interna. Não há inimigo externo. Ou seja, não se trata de um conflito entre Estados Unidos e Inglaterra, como foi na Guerra de Independência. Não. Se trata de Estados Unidos contra Estados Unidos. Melhorando isso aqui, estadunidenses contra estadunidenses. É isso. Por isso que é uma guerra que fala de divisão, de separação. É uma guerra em que os Estados Unidos estão divididos em dois times. Inclusive se separam em dois times. É mais que dois times, não, dois países mesmo. Porque um pedaço dos Estados Unidos chega a declarar a sua separação, a sua independência do restante do país. Então eu acho que já facilita, né, a gente começar entendendo o porquê do nome da guerra. Secessão, porque é uma divisão interna mesmo. Dois times dentro dos Estados Unidos vão se enfrentar. E guerra civil, porque é uma guerra interna, sem inimigos externos. Aqui então, o reforço, a Guerra de Secessão é a mesma guerra civil e trata-se de um enfrentamento entre o norte e o sul. Uma briga entre os estadunidenses da região norte e os estadunidenses da região sul. Por qual motivo, Jeane? Ou por quais motivos? Por que é que os irmãozinhos estão brigando, os nortistas estão brigando com os sulistas? O problema, né, a treta não é recente, não é dessa época aí da década de 60 do século XIX, não nasceu há 1 ano atrás, 2 anos, uma década, não. As rivalidades, as diferenças entre norte e sul são diferenças coloniais, então são diferenças seculares. Elas existem desde a época das 13 colônias. E aí, para ficar muito claro para você, eu vou fazer uma breve, muito breve, um flashback, né, uma revisão
do que eram as 13 colônias para você lembrar de que diferenças coloniais nós estamos falando aqui. Primeiro, veja o território. As 13 colônias estão aí representadas nesse mapinha, que está até em espanhol, né? O que você está vendo de roxinho são as colônias do norte, também chamadas de Nova Inglaterra. O que você está vendo de verdinho, as colônias do sul. É esse pedacinho aqui, só no litoral, né? Como eram as 13 colônias, os Estados Unidos ainda não tinham feito o seu processo de expansão, então é só esse pedacinho vermelho mesmo. Divididos em duas grandes regiões, região norte e região sul. Lá nas colônias do norte, que estão localizadas na mesma faixa climática da metrópole, inclusive por isso são chamadas de Nova Inglaterra, eles investem, eles praticam muito o comércio, eles vão sobreviver, ganhar dinheiro com o comércio, com a construção naval, com as manufaturas. E a mão de obra praticada nas colônias do norte era a mão de obra livre, ou aqueles servos por contrato, você se lembra? Eles vêm, trabalham de graça por 5 anos para pagar as despesas de viagem, as despesas de sobrevivência e depois eles passam a ser assalariados. Isso é o funcionamento das colônias do norte. Já nas colônias do sul, com um clima que não é muito parecido com o da Inglaterra, é um clima mais intertropical, as terras são mais férteis, eles acabam investindo em plantação, em agricultura. Vão plantar algodão, vão plantar tabaco para vender isso para a própria Inglaterra, para outros países da Europa também. Então, o foco da economia das colônias do sul era a plantation, exportação, escravidão, monocultura e latifúndio. E você não tem plantation no norte, outro foco lá no norte. A mão de obra aqui, dentro de plantation você já tem escravidão, né? Mão de obra escrava. E você sabe que esse funcionamento era totalmente permitido pela Inglaterra, porque a Inglaterra deixava as colônias se autogovernarem. O self-government era o modelo de administração inglês. Então, as colônias do sul podiam trabalhar desse jeito, tá tudo bem, e as colônias do norte poderiam trabalhar de outro jeito, tá tudo bem. A Inglaterra não ficava ali fiscalizando, impondo, ela dava liberdade, autonomia para suas colônias. Será que deu para você perceber que por que o norte e o sul estão se enfrentando lá em 1860? Essas diferenças existem desde o início, desde o nascimento de quando os Estados Unidos nem eram Estados Unidos. Eles ainda eram 13 colônias, mas eles já nasceram meio rachados. Então a Guerra de Secessão, de um certo ponto de vista, até entra a minha opinião pessoal, que eu prefiro brigar, mas para resolver, né? A Guerra de Secessão vai ser mais ou menos isso, vai ser um conflito, mas para tentar botar um ponto final, resolver essas pendências antigas, essas rivalidades, essas diferenças muito antigas desde a época colonial. Lembre-se, apesar dessas diferenças antigas, quando foi para enfrentar a Inglaterra pela primeira vez lá em 1776, Norte e Sul se unem. Nós temos um inimigo em comum, não queremos a Inglaterra mais, sai daqui. Eles se unem, enfrentam a Inglaterra e vencem. Quando é para enfrentar a Inglaterra de novo, em 1812, quando Napoleão está lá enchendo o saco da Inglaterra e a Inglaterra acaba atacando os Estados Unidos, Norte e Sul novamente se juntam contra a Inglaterra. Por isso até que eu coloquei no plural, tá vendo? Apesar de Norte e Sul serem diferentes desde a colonização, quando eles têm que enfrentar um inimigo externo, no caso a Inglaterra, quando eles têm que guerrear, tá vendo no plural? Quando eles têm que guerrear 2 vezes contra a Inglaterra, eles se unem, mas é só para guerra, porque eles continuam mantendo essas diferenças. O norte manufatureiro e mão de obra livre e o sul agrário e mão de obra escrava. O problema começa e aqui é o pulo do gato. Preste atenção que isso aqui é a virada. É isso aqui, é esse processo de expansão que vai determinar a sujeirinha que estava debaixo do tapete, né? Essas diferenças que estão sendo assim, a gente é diferente, mas vamos jogar isso para debaixo do tapete? Vamos continuar vivendo aqui. É o processo de expansão que acaba trazendo à tona essas diferenças que já existiam.
Esse assunto estava ali quietinho, escondidinho, ninguém encosta nele, mas a expansão territorial encostou nesse problema. Porque pensa comigo, acompanha o raciocínio. Eu conquistei mais terras. Eu comprei a Louisiana da França, eu comprei a Flórida da Espanha, eu guerrei com o México, eu tô com muito território agora. E território vazio não promove crescimento. Eu preciso crescer, eu preciso que a economia seja desenvolvida, o progresso seja levado para o oeste, o progresso alcance essas terras recentemente conquistadas. Há uma necessidade de crescimento. Mas como? Como faríamos o crescimento acontecer, o progresso acontecer nessas novas terras conquistadas? O norte tinha uma opinião. Para os nortistas, olha, nós produzimos manufaturas, nós trabalhamos com o comércio. Então, se nessas novas terras nós tivermos mais consumidores, para nós vai ser lindo. A nossa produção vai aumentar, porque nós teremos um mercado aumentado. Já o sul teria uma opção também, tem uma opinião, uma sugestão a dar. Olha, nós trabalhamos com agricultura e a nossa mão de obra é escrava. Então, quanto mais escravos estiverem trabalhando nas nossas plantações, mais produção a gente vai ter, mais a gente vai poder vender os nossos produtos agrícolas e isso vai significar crescimento e progresso para nós. E aí, galera? Você percebeu o impasse? É o processo de expansão que traz à tona esse problema antigo dos Estados Unidos. Eu cresci, mas agora como eu farei o desenvolvimento acontecer? Essa é a questão colocada desde o início do processo de expansão. E essa questão vai ser ampliada, vai ser esquentada ali por volta no século XIX, por volta de 1820, 1830, até a guerra explodir em 1860. Porque a grande questão era como promover o desenvolvimento. Nós falamos disso na aula sobre expansão. Não adianta conquistar terra e deixá-las vazias. Eu preciso ocupar essas terras e desenvolver alguma coisa ali, praticar alguma atividade econômica, levar pessoas para lá, para essas pessoas trabalharem com alguma coisa, pagarem impostos e o país crescer. Só que a solução para esse impasse, a solução para esse desafio tem propostas diferentes. O norte tem uma solução, o sul tem outra. Eu vou ampliar aqui a discussão, a gente já falou lá. O norte quer mercado, o sul quer escravos. Olha outro problema aqui. O norte acha que o governo tem que investir numa política tributária protecionista. O que é uma política tributária protecionista? É uma política que trabalha com impostos altos para o produto externo e impostos baixos para o produto interno, exatamente para proteger o produto interno diante da concorrência do produto externo. De novo, vamos insistir mais um pouquinho. O norte é manufatureiro, ele investe em indústria, em fábrica, em comércio. Então, para o norte é interessante o governo tributar os produtos de fora, sejam eles quais forem. É importante para eles que o produto de fora, o produto francês, o produto português, o produto inglês que chegar ali nos portos dos Estados Unidos sejam taxados com altos impostos, para que quando eles entrarem no país, eles sejam caros e a população prefira o produto nacional. Já o Sul, com relação a tributos, ele fala, não, livre cambismo. Sabe o que é livre cambismo? Dá liberdade para quem quiser vender para nós. O produto mais barato que chegar aqui não vai ser nós que vai colocar alto imposto e vai interferir no preço desse produto, não. Se a Inglaterra chegar aqui com uma promoção, com um produto barato, vamos receber, a gente taxa pequenininho ali para entrar e a gente compra o mais barato. Não tem essa de favorecer a produção nacional, não. Isso é o livre cambismo. Essa é a liberdade. Não interessa esse negócio de proteger o nacional, não. É quem vender mais barato leva. Impasse. Problema. Segundo ponto. O norte insiste que a mão de obra seja assalariada. Por quê?
quem recebe salário se transforma num consumidor e pode comprar o que o norte produz. Já o sul fala, não, escravidão tem que ser permitida nesse país aqui. E essas novas terras conquistadas têm que liberar a escravidão lá sim, porque nós queremos ir para lá para fazer mais plantação com mão de obra escrava. Galera, vocês perceberam o problemão dos Estados Unidos? E insisto, não é um problema que nasceu agora, nesse contexto, por causa da expansão. Entenda, essas diferenças, essas propostas diferentes e até essas rivalidades já existiam desde os tempos coloniais. O que eu estou tentando deixar claro para vocês é o seguinte: a partir do processo de expansão, essas diferenças são ressaltadas, elas vêm à tona, tudo bem? Já existiam, mas nesse momento elas são ressaltadas. É isso. Estamos diante de um impasse. E aí, o governo vai tentar colocar pano quente, sabe? O governo vai começar acudindo aqui, tentando agradar norte, tentando agradar sul, tentando evitar briga, tentando evitar separação. A princípio vai ser aquelas remediações. Sabe quando você só remedia, você só controla, mas você não resolve o problema? Sabe quando você toma um anti-inflamatório, não, quando você toma você não toma um antibiótico, você toma só para tirar a dorzinha da garganta, vai acabar com o seu problema? Se for um bichinho na sua garganta, não vai, você tem que tomar um antibiótico. É isso, você tá tomando remedinhos para controlar os sintomas, mas você não está indo na causa do problema. Vamos lá. Uma tentativa de acudir, um dos primeiros impasses que aconteceu foi com o estado de Missouri. É um novo estado, né? Com a expansão, nova terra, vai se transformar num estado. E aí? O Missouri vai ser um estado que é escravagista, é escravista, ou ele é um estado mão de obra livre? Como é que vai ser a dele? Em 1820, através do Compromisso de Missouri, que é uma lei, né? O Congresso está votando o Compromisso de Missouri. E o Congresso admite esse novo estado chamado Missouri como um estado escravista. Senhores estadunidenses, nasceu mais um estado, é o Missouri, ele é escravista. Ele faz parte dos Estados Unidos da América, ele é mais um estado na nossa federação. O norte falou, Congresso? Então vocês estão do lado do sul, porque nós aqui no norte, a gente queria que o Missouri fosse livre, fosse de mão de obra assalariada. E vocês admitiram que o Missouri seja escravista? A gente está achando que nessa política federal aí, vocês têm uma preferência pelo sul. Vocês estão privilegiando o sul. Rolou essa denúncia por parte do norte. Claro, né? Os nortistas estão se sentindo ameaçados, né? Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo a favor do sul, esquecendo da gente. Mas no mesmo ano, veja, um novo estado surge, é o estado de Maine, e o estado de Maine vai ser livre. Então, de alguma forma, os nortistas foram acalmados. Olha, Missouri é escravista, mas surgiu o Maine e o Maine vai ser livre, vai ser mão de obra assalariada. Então, fiquem calmos, nortistas. Galera, mas essa cena que você acabou de ver aqui, ó, o sul é favorecido, o norte reclama. Se o norte é favorecido, o sul reclama. Isso aqui vai durar mais 40 anos. Essa é a novela que vai explodir no capítulo ápice, né, no clímax, que é a guerra. Essa novelinha. Se o norte ganha mais um estado, mão de obra livre, ele fica feliz, mas o sul reclama. Se o sul ganha mais um estado que é escravista, o sul fica feliz, mas o norte reclama. É essa novelinha. Deixa eu te mostrar um mapinha para você entender por que os nortistas ficaram com raivinha. E faz um pouquinho de sentido. Aqui que você está vendo riscadinho aqui é Missouri, o novo estado de Missouri. Veja aqui na legenda. Estados formados pelo Compromisso de Missouri, né? O novo estado acabou de nascer e observe onde ele está localizado. Ele está incrustado nessa parte verde. E a parte verde corresponde, vê aqui, ó,
free states and territories closed to slavery. Fechados para a escravidão. Então, tudo isso que você está vendo de verde é o norte, mão de obra livre. Eles são fechados para a escravidão. E olha onde está Missouri. Missouri está avançando esse pedaço verde. Então, por isso que os norte falam, poxa, fala sério, esse estado tinha que combinar com a gente. Ele está mais no norte que no sul, fala sério. A parte de baixo, que é de laranjinha, seriam os estados abertos para a escravidão. O compromisso de Missouri, né, que acabou deixando Missouri estar no time dos escravistas, funcionou até como uma determinação de limite para onde seria livre e onde seria escravidão. Vem comigo nesse outro mapa que está mais fácil de você entender. Missouri estaria aqui, certo? Mais ou menos aqui, acompanhe comigo. Aqui está Missouri e ele está de cinza claro junto com os estados escravistas. Aqui ainda é da Espanha, o México acabou de ficar livre, né, 1819, se não me falha a memória, ou um pouquinho adiante, não sei, mas é nessa época aqui, mas ainda não é dos Estados Unidos esse pedaço, então considere só daqui para cá, tá? A Louisiana já foi comprada e é nesse território aqui que estão surgindo os novos estados. Agora perceba esse paralelo aqui, ó. O paralelo que está próximo a 36 graus. Esse paralelo, através do compromisso de Missouri, meio que ficou estabelecendo onde seria mão de obra livre e onde seria mão de obra escrava. Acima desse paralelo, seria um território fechado à escravidão, exceto Missouri aqui, né? Ele está passando para cá, mas vocês viram por que os nortistas ficaram ruins, é por isso mesmo. Abaixo desse paralelo, estados abertos para a escravidão, né? Então veja aqui, ó, por que aqui está de pretinho? A Flórida, que acabou de ser comprada da Espanha, esses territórios que estariam debaixo desse paralelo seriam territórios abertos à escravidão. Presta atenção numa coisa. Isso aqui ficou mais ou menos decidido, é uma delimitação prática para evitar novos conflitos, mas conforme eu já contei para vocês, é uma novela, quase uma novela mexicana, só não é mexicana porque eles não têm muita afinidade com o México, ao contrário, vão brigar com o México por causa de terra. É uma novela dramática. Por mais que esse paralelo tenha definido, primeiro que ele não será respeitado, segundo que quando o norte ganha, o sul reclama, já falei, quando o sul ganha, o norte reclama, entendeu? Então tá mais ou menos resolvido com o compromisso de Missouri, mas essa resolução, essa determinação do paralelo não vai adiantar, ela não vai durar, ela vai acabar sendo desobedecida. Veja a cláusula de Wilmot, que vem do nome desse deputado que propôs em 1846, então já se passaram 26 anos do compromisso de Missouri. O compromisso de Missouri funcionou por esses 26 anos. Se o Estado aparecesse do lado de cima do paralelo, ele é livre de escravidão. Se ele aparecesse do lado de baixo do paralelo, ele é a favor da escravidão. Mas espera aí. Vem o David Wilmot e propõe que todo o território anexado do México, porque agora eu já estou conquistando umas terras do México através do fight lá com o México, lembra? Veja a data. Vou te mostrar um mapa que você vai ver que as datas encaixam. Então agora já tem México na parada. Então agora todo esse território que a gente pegar do México não vai ter escravidão. Pensa o que os sulistas pensavam. Peraí, como assim? Presta atenção, vou te mostrar. Olha aqui onde seria o território pego do México. Olha as datas. A cláusula de Wilmot é de 1846, então eu já tinha anexado esse pedaço aqui, né? O Texas. Pela proposta do Wilmot, o Texas seria livre, ele não seria escravista. O que vocês acham que os sulistas falaram? Não, tá debaixo do paralelo, não, que bobeira é essa? Isso aqui não, nós não vamos aceitar isso não. E é até por isso, gente, olha o tamanhozão. Os sulistas também tem sentido deles reclamarem. Não ficou determinado que tem um paralelo lá e abaixo desse paralelo é mão de obra escrava? Vocês estão descumprindo o compromisso. Tá certo esse negócio não.
Vou até botar o outro mapinha para você comparar. Veja aqui, ó. Olha a linhazinha vermelha aqui. Olha o compromisso de Missouri. O estado de Missouri aqui, abaixo dessa linha. Então, veja aqui, ó. O Texas está aqui. O Texas teria que ser escravista. E esse deputado está tendo uma amnésia, não está lembrando desse compromisso e está falando, não, a partir de agora todos os territórios conquistados do México terão a sua mão de obra livre, a escravidão será banida, e os sulistas não vão gostar. E é até por isso que essa proposta do deputado é reprovada no Congresso. Só que mesmo sendo reprovada, para a felicidade dos sulistas, né? Os sulistas pensaram, graças a Deus, reprovou, tá errada essa proposta. Mas isso faz os sulistas começarem a ficar desconfiados. Eita, estão querendo descumprir o compromisso de Missouri, estão querendo favorecer os nortistas, a mesma conversa dos nortistas da outra vez, né? Vocês estão privilegiando os nortistas, estão sacando, a tensão começa a aumentar. Daqui 20 anos, já estará rolando a guerra. A tensão já existia e ela só vai aumentar daqui em diante. Vai continuar nesse clima tenso de 1846 até 1854, quando dois novos estados surgem, o estado de Kansas e o estado de Nebraska, que faz o Congresso ter que sentar de novo e conversar. Então, senhores deputados, como faremos com os dois novos estados recentemente formados na nossa nação? A gente tinha estabelecido o compromisso de Missouri, estávamos seguindo ele, mas espera aí, um deputado propôs mudanças. Como que nós faremos agora com Kansas e Nebraska? Teoricamente, se fosse usar o compromisso de Missouri, Kansas e Nebraska estão no norte. Então, teoricamente, eles teriam que ser livres, mão de obra livre e não escravistas. No entanto, a lei de Kansas-Nebraska de 1854 permite que esses dois estados, mesmo estando no norte, pratiquem a escravidão. Imagina o fight que isso não vai começar a dar. Vou te mostrar um mapa para você entender. Olha aqui Missouri. Então, o paralelo estaria passando mais ou menos aqui, certo? Logo abaixo de Missouri. Kansas e Nebraska, então, estariam ao norte. Eles deveriam ser livre, mão de obra livre, escravidão proibida. No entanto, através dessa lei, eles são autorizados a praticarem a escravidão. Ao mesmo tempo, a lei de Kansas-Nebraska, além de liberar a escravidão em Kansas e Nebraska, essa lei faz o seguinte, olha, tá dando problema demais. Toda vez a gente tem que ficar conversando, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a partir de 1854, esquece o compromisso de Missouri, esquece o paralelo. Qualquer novo estado que surgir, eles têm autonomia para decidirem se vão ter escravidão ou se não vão ter. Escutou isso? A partir de 1854, a partir da lei Kansas-Nebraska, é liberada a decisão para cada estado tomar. Para os nortistas, isso significou que o governo estava cedendo, estava se curvando diante da escravocracia. Porque o compromisso de Missouri já tinha sido estabelecido, o paralelo já estava sendo usado, nós estamos nessa luta pela abolição há muito tempo e de repente vocês vão liberar autonomia para cada estado? Não, isso está parecendo, inclusive por causa de Kansas e Nebraska, isso está parecendo que vocês estão favorecendo o sul. Nortistas insatisfeitos com a lei Kansas-Nebraska. Isso já é 1854. Se você gravou a data da guerra, ela está próxima de explodir. 1861, daqui 6 anos, a guerra vai explodir. E o que faz a guerra explodir? Já que essa tensão está aumentando, né? Sempre existiu, mas ela está aumentando. Daqui a pouco o pavio vai explodir, né? A bomba vai explodir. O que causou essa explosão, Jeane?
essas eleições, as eleições de 1860, em que o famoso Abraham Lincoln, porque é exatamente a Guerra de Secessão que dá fama para esse político estadunidense, com certeza um dos presidentes mais lembrados, um dos mais famosos presidentes dos Estados Unidos é o senhor Abraham Lincoln. Por causa da Guerra de Secessão, na eleição de 1860, ele foi o vencedor. Quem é Abraham Lincoln? Se você se interessa, vai atrás, vale a pena conhecer a biografia dele mesmo, né? A história pessoal dele. O 16º presidente dos Estados Unidos, tinha sido deputado primeiro, né? Senador também, perdeu os pais aos 10 anos, então muito criança. Depois teve filhos, mas também perdeu filhos, só um sobreviveu. Formou-se advogado, votou contra a guerra contra o México e o fim da sua vida foi exatamente por conta da Guerra de Secessão, por conta das suas ações enquanto presidente dos Estados Unidos. Ele foi assassinado por um sulista que não gostou da história dele acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Sugiro vivamente, né, recomendo vivamente que você vá atrás da história pessoal do senhor Abraham Lincoln. Veja o que nós podemos ler nesse livro que nós estamos tomando de base. O debate sobre a escravidão, sem sombra de dúvida, seria a grande questão das eleições de 1860. O principal nome de indicação dos republicanos foi um jovem advogado de grande eloquência chamado Abraham Lincoln. Este, por sua vez, era favorável aos ideais de solo livre, trabalho e homens livres. Cuidado! Jeane, então ele é nortista? Jeane, então ele é a favor da abolição? Calma, não se precipite, vamos terminar de ler o texto. Lincoln venceu as eleições. Novos rumos seriam tomados na história americana. A maior parte dos sulistas ficou irritada com a eleição de Lincoln, visto por eles como um verdadeiro abolicionista, mas não é bem assim, leia o resto. Já alguns nortistas o viam como conservador, na medida em que não defendia abertamente uma luta para terminar com o regime escravista, embora o condenasse como um grande erro da humanidade. Seu discurso ambíguo e carregado de retórica foi capaz de administrar por algum tempo a forte pressão sofrida durante o seu mandato. Calma que eu vou te ajudar. Jeane, então quem é o Abraham Lincoln? Ambíguo. Por um lado, ele defende homens livres, né? Mas ao mesmo tempo ele entende o valor da escravidão na economia. Ele entende como os escravos, como mão de obra no Sul, eram importantes para o Sul. Então, os biógrafos, os estudiosos acerca do Abraham Lincoln ou da própria Guerra de Secessão vão dizer o seguinte, olha, não é correto chamar o Abraham Lincoln de abolicionista, porque ele não defende a causa verdadeiramente da abolição, como se a escravidão fosse errada. Não, ele não é isso. Mas ele tem ideais, conforme está escrito aqui, ideais de solo livre e de homens livres. Então, a melhor definição para o Abraham Lincoln é anti-escravista, mas não abolicionista. Ele não defende a abolição por causas humanas, ele é um humanista, ele acha que está errado, que somos todos iguais. Não é bem por aí o caminho dele. O caminho dele é, ele até entende o valor econômico da escravidão, né? Mas abolicionismo não seria correto. Você pode ver que ao mesmo tempo que o Sul olha para ele com desconfiança, o Norte também, veja isso. Os nortistas o viam como conservador, porque ele não defendia abertamente uma luta para terminar com o regime escravista. A ideia de separação do Sul ganhava corações e mentes das elites sulistas. Entretanto, como havia dito, Lincoln não aceitaria a secessão, o racha, a divisão, e a atacaria com força aos adeptos da ideia. Sua eleição, portanto, foi o estopim necessário para o início formal das hostilidades entre as duas regiões. Convocando uma convenção, a Carolina do Sul, onde tudo começou, a Carolina do Sul é o início de tudo, anulou sua ratificação da Constituição Federal.
Isso provocou o desespero de alguns políticos que tentavam lutar a favor de uma conciliação. O próprio Lincoln é visto como um conciliador, viu? Ele mesmo fala, olha, não vamos brigar. Por favor, irmãozinhos, eu quero que vocês conversem entre si. Não briguem, irmãozinhos. Mas divisão eu não vou aceitar. Ele tentava conciliar, mas ele falava o seguinte, eu não vou perder nenhum irmãozinho, nenhum pedacinho. Eu vou buscar, eu vou atrás. Eu não queria ter que brigar e bater no bumbum, não. Mas se necessário, eu vou bater no bumbum. Sacou? Ele tem uma postura conciliadora, só que diante da separação do Sul, ele não aceita e declara guerra. Em pouco tempo, outros estados como Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia e Texas também se declaram separados da União. Tudo começa com a Carolina do Sul, mas os outros estados acompanham e se separam da União, formando os chamados Estados Confederados da América e elegendo Jefferson Davis. Gente, eles até têm um presidente. Lincoln, você não é nosso presidente. Jefferson Davis é o presidente deles. Eu acho interessante o nome, né? Eles estão tão assim ligados aos Estados Unidos que estão copiando o nome Estados Unidos da América. Estados Confederados da América é o nome do país deles. O que significa confederados? Pesquisa aí rapidinho. Confederados é unidos. Trocou 6 por meia dúzia. Que falta de criatividade, né? Que povo mais sem graça. Mas é isso que eu estou te contando. Iniciado pela Carolina do Sul, o movimento de separação aconteceu. A Carolina do Sul declara que não reconhece mais a Constituição e os amiguinhos vão atrás e eles montam um país só para eles com o presidente já definido. É isso. Agora, de outra forma, uma forma mais gráfica, com a vitória de Lincoln, com a desconfiança do Sul de que ele é um abolicionista, os estados sulistas se unem e declaram-se separados da União, dos Estados Unidos da América. Agora eles são os Estados Confederados da América, a partir de 1861. E conforme eu já tinha dito, o Lincoln tinha falado, eu não queria brigar, eu estava tentando conciliar vocês, eu não estava sendo radical para tentar segurar todo mundo, para fazer os dois irmãozinhos beijarem, fazerem as pazes. Mas a partir do momento que vocês estão declarando que vocês estão separados, isso eu não aceito. Tô indo atrás. Me espera aí que agora tem o norte contra vocês. O Lincoln declara guerra. Ele não queria essa guerra, mas diante da separação, para ele não havia outro caminho a não ser buscá-los na força. E é isso, gente. Explodiu, está acontecendo a Guerra de Secessão. De 1861 a 1865, o Sul separado teve que enfrentar o Norte que não aceitou essa separação. E aí você tem essa divisão, essa secessão lá nos Estados Unidos. Os pedacinhos que estão de azul são os estados da União, o time do Abraham Lincoln. Os estados que estão de vermelho, vocês estão vendo que são menor quantidade também, né? São os estados confederados, os que se separaram. E os estados de cinza são os estados escravagistas que permaneceram na União, que permaneceram no time do Lincoln. Em quantidade, você pode observar, o time do Lincoln está bem maior, né? Conta com muito mais territórios, muito mais estados. Durante a guerra, olha o que fez o senhor Abraham Lincoln. Enquanto ele manda tropa para enfrentar o Sul, enquanto ele está investindo em estratégia militar, ele também está investindo em estratégias políticas. No meio da guerra, aliás, um ano depois do início, né, em 1862, é decretado o Homestead Act. Lembra? Homestead foi aquela lei que doava terras para qualquer pessoa acima de 21 anos que migrasse para alguma terra vazia, desocupada ali no oeste. Por que o Lincoln fez isso no meio da guerra, Jeane? Porque essa ideia aqui já estava rolando nos Estados Unidos há um tempo e os sulistas nunca deixavam ela passar. Né? Que história sair dando terra para todo mundo? Não tem esses negócios, não. Os sulistas eram contra esse projeto. Então sempre ficava esse impasse. Aí o Abraham Lincoln aproveita que os sulistas estão separados, então, portanto, eles não vão participar da votação.
Ele propõe esse projeto e esse projeto é aprovado, né? A lei de terras, durante a Guerra de Secessão, a lei de terras é aprovada para que terras sejam doadas para qualquer pessoa que for morar na região das Novas Terras. No ano seguinte, 1863, Abraham Lincoln decreta a Lei da Emancipação dos Escravos, ou seja, a abolição. Escravos, vocês estão livres. Em 1863. Por que, Jeane? Essa lei vai virar a 13ª emenda, talvez você veja isso no jornal, né, numa reportagem. A famosa 13ª emenda é a emenda 2 anos depois da abolição, que proibiu definitivamente a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. A famosa 13ª emenda. E você pode estar se perguntando, Jeane, o homicídio eu já entendi. Ele aproveitou que os sulistas não iam votar contrário, né? Não ia votar contra e fez o homicídio. Mas se o Abraham Lincoln não era abolicionista, por que ele acabou com a escravidão no meio da guerra? Vem comigo que eu te dou uma explicação. Graças aos escravos e aos abolicionistas, um combate que se iniciara em nome da recuperação da unidade territorial transformou-se numa luta pelo fim da escravidão. A guerra mudou de propósito, né? Era para recuperar a unidade, agora virou o fim da escravidão ou não. Lincoln, diante das pressões crescentes de diversos setores pela abolição e da ausência de acordo sobre a escravidão nas novas terras do Oeste, percebeu que a emancipação total dos escravos lhe traria popularidade. Então, o povo do Norte super a favor, né? E essa abolição nunca aconteceria com os sulistas junto, que eles nunca aprovariam. Então, ele percebeu, se eu fizer a abolição agora, eu vou ficar moralzudo. O povo do Norte vai bater palma para mim. E não só o povo do Norte, acompanha a leitura. E que poderia acelerar o fim da guerra, além de angariar apoio de europeus críticos do regime da escravidão. Preciso te contar coisas aqui. Quando ele está pensando em aumentar a popularidade, é tanto a popularidade interna entre os nortistas, no time dele, quanto a popularidade externa entre os europeus. A própria Inglaterra, nesse contexto, era contra a escravidão. Então, se o Lincoln decretasse a abolição, ele teria apoio dos europeus na guerra, inclusive. Ele teria os bons olhos da Inglaterra, os bons olhos dos europeus, certo? E ele está querendo essa popularidade. Mas tem um segundo motivo. Os sulistas, quando começaram a ver que a guerra estava difícil, que eles estavam suando, penando e que eles poderiam perder a guerra, os sulistas tentaram pedir apoio para os ingleses. Socorro, nossa ex-metrópole, nos ajude! Mas a Inglaterra não deu apoio. Talvez por isso, né? Por conta exatamente da escravidão que existia lá, certo? Então o Lincoln sacou a jogada política que seria a abolição. Eu vou ganhar popularidade aqui dentro, ganhar popularidade aqui fora e apoio da Inglaterra e da Europa se eu precisar aqui na guerra. E ainda tem essa história de acelerar o fim da guerra. Sabe por quê? Também preciso te contar disso. Inicialmente, escravos não participaram da guerra. Seria até uma ironia, né, galera? Botar escravo lutar pelo time que escraviza eles. Presta atenção, vou repetir. Os escravos do Sul lutariam no time do Sul, que é exatamente o lugar que escraviza, que considera eles inferiores, que acaba com a vida deles. Então, inicialmente, não se tem participação de escravo. São apenas os senhores, são apenas brancos que estão guerreando. Só que, como vocês já viram, o Norte tem mais quantidade, tem mais preparação, tem mais dinheiro. E aí, quando os sulistas começam a cansar, a perder soldado, a gastar dinheiro, e tá custando dar conta da guerra, aí eles começam a mandar escravo, né? Mesmo sem poder, para ver se eles conseguiam ganhar a guerra. O que o Lincoln percebeu? Ah, é? Então, se eu libertar os escravos agora, eles vão sair em disparada, eles vão largar vocês na mão. Vocês vão ficar sem soldado no meio da guerra. Foi uma sacada, foi uma jogada política. Até isso já estava acontecendo, também preciso te contar isso. Durante a guerra, quando acontecia uma invasão de uma tropa do norte num território do sul, muitos escravos aproveitavam essa invasão para sair em disparada.
E eles aproveitavam que os seus donos, os seus senhores estavam lá na guerra, né, enfrentando a tropa do norte que acabou de chegar, aproveitavam e vazavam. A fuga de escravos no meio dessa guerra aconteceu demais. Muitos migravam para o oeste, aonde estavam sendo doadas as terras do Homestead Act. E acredite, muitos escravos, não todos, né? Mas muitos escravos ganharam sim um pedacinho de terra para eles. Por isso que eles fugiam, né? Percebe então que foi uma jogada estratégica do Lincoln? Não é exatamente pela abolição que ele tem no coração, até porque ele nem é abolicionista. Foi uma jogada. Interesses políticos, certo? Assim, no 1º de janeiro de 1863 foi proclamada a Lei de Emancipação dos Escravos. Nas áreas longe do alcance legal da União, os escravos tornaram-se livres na medida em que as tropas do norte venciam. E as tropas do norte venceram mesmo. O norte saiu vitorioso. O sul vai ter que engolir o orgulho e voltar atrás, botar o rabinho no meio das pernas e voltar atrás, porque o Lincoln foi atrás deles e não deixou eles se separarem. O norte venceu. E como explicar a vitória nortista? A Revolução Industrial estava em andamento no norte desde aproximadamente 1820, com as ferrovias, o barco a vapor e o telégrafo como bons exemplos da expansão econômica. A região conseguiu enriquecer ainda mais com a Guerra Civil, fortalecendo a indústria têxtil, de calçados e principalmente a bélica. Muitos imigrantes europeus recém-chegados se integraram às tropas da União. E os enfrentamentos de tropas aconteceram principalmente no sul, o que livrou o norte da maior destruição de cidades e da grande mortandade de civis. Na região sul, a situação foi diferente. A guerra significou grande colapso econômico e desestruturação. No decorrer do conflito, a população sulista foi se tornando cada vez mais desmotivada e desmoralizada, o que contribuiu para o desfecho de derrota. Com a guerra, a região viu-se impossibilitada de vender algodão e tabaco e de fabricar armas. As milícias e os regimentos sulistas eram formados por soldados brancos de baixa condição social, que não possuíam escravos e precisavam ser alimentados. Outro fator importante a explicar a derrota sulista é que o Sul manteve, durante a guerra, a liberdade de imprensa. As pessoas que criticavam o governo e o exército por meio dessa não eram punidas, criando assim um clima desfavorável ao consenso exigido numa época de guerra. Isso explica, resumidamente, de uma forma gráfica agora, a supremacia militar, industrial e naval do norte garante a vitória, além das emendas constitucionais, né? A abolição da escravidão, querendo ou não, foi uma medida estratégica do Abraham Lincoln que acabou colaborando para a vitória nortista. No sul, os reflexos da Guerra de Secessão foi exatamente o surgimento desse preconceito que infelizmente ainda existe nos Estados Unidos. As regiões de maior preconceito, de maior discriminação com negros é o sul. Por quê? A população descendente dos escravos, né, estão lá e eles ainda são vistos como inferiores. É no sul que surgiu a famosa organização criminosa chamada Ku Klux Klan, que é um preconceito, né, escancarado. Brancos são superiores, negros não prestam, é isso. Você está vendo as raízes desse movimento racista nos Estados Unidos. O Sul, que mantinha a escravidão e não queria que ela acabasse, acabou porque o Abraham Lincoln decretou, mas eles não concordaram com isso. Eles continuam nutrindo esse sentimento de discriminação, de considerar os negros como inferiores. Triste isso, né? Essa foi a guerra mais letal e mais custosa da história dos Estados Unidos. Para uma comparação breve, morreram mais de 600 mil norte-americanos na Guerra Civil. Já na famosa Guerra do Vietnã, isso já é lá na frente, né? 1970, século 20, o número de baixas oficiais foi de 58 mil, de 600 mil para 58. Nossa, muita diferença. O conflito também serviu para criar o mito de Lincoln, falei disso. É aqui que ele ganha fama, né? Como grande estadista, defensor da liberdade.
forjar certo sentimento de identidade nacional baseado na superioridade do mundo do norte, abrir caminho para o surgimento de determinadas leis comuns e definir a trilha histórica de um país unificado a partir das armas. Lembra que eu falei isso? Essa guerra meio que unifica, né? Acaba com aquela... Não acaba 100%, que você ainda vê essa diferença entre norte e sul. Mas agora eu tenho, veja aqui, ó, leis comuns. Eu tenho irmãozinhos que o papai obrigou a dar beijo. Sabe quando você briga com seu irmão, depois você vai, vem cá, dá um beijo nele, pega na mão, abraça? Mais ou menos isso que o Lincoln fez, né? A partir dessa guerra, os Estados Unidos estão mais unificados para continuar a sua história. A emancipação dos escravos trouxe certo sentimento de justificativa moral para o enfrentamento, já que ela ocorreu em meio aos combates. Se milhões morreram, milhares ganharam a liberdade. É isso que se fala. Morreu muita gente, foi muito difícil, essa guerra foi muito triste, mas foi durante a guerra que nós libertamos os escravos. Então é uma justificativa moral. A guerra foi difícil, foi letal, foi dura, mas nós fizemos algo de bom durante a guerra, que foi a libertação dos escravos. E é isso, galera. Depois dessa guerra, os Estados Unidos vão, agora unificados, com problemas mais resolvidos, né? Eles vão partir para a última e atual fase da história deles, a fase do imperialismo, a fase em que eles vão se consolidar como potência, se projetar para o mundo como potência mundial. Te espero na próxima aula.